Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana, eu sou a moderadora do evento de hoje, do nosso VLI em Família. Eu quero dar boa noite para todos vocês. Já vou começar agradecendo a presença de cada um que está aqui. Daqui a pouco mais pessoas vão entrar no nosso evento. E aí eu já quero aproveitar para fazer um novo convite para vocês. Se vocês quiserem participar das redes sociais da VLI, tira uma foto de você com a sua família que está presente aí na frente do computador, do celular agora, e marca VLI com @VLI_logística e a hashtag VLI em Família, tá? Depois vocês podem fazer essa postagem no stories de vocês do Instagram e depois essas imagens vão todas para o Instagram da VLI, para as redes sociais da VLI, tá? Nós estamos aguardando só mais um pouquinho para fazer o nosso início oficial. E aí eu já vou aproveitar aqui para começar a dar uns recadinhos para você, para vocês terem uma experiência legal, para a conexão ficar boa. E aí é o seguinte, se você tiver a opção de usar internet cabeada para assistir o evento, sua conexão costuma ficar melhor, então dá preferência para o cabo ao invés do Wi-Fi. Se não tiver jeito, né, se tiver no telefone ali, acessando o Wi-Fi da sua casa, tenta ficar mais perto do roteador e evitar as interferências de micro-ondas, de outros telefones, que sua conexão também fica melhor. E se você estiver tendo qualquer tipo de dificuldade de conexão, de interação durante o evento, sai da reunião, entra de novo, que a maioria dos problemas resolve quando a gente sai e volta, beleza? Eu já volto.
Oi, voltei. Boa noite oficialmente para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao VLI em Família. Hoje é um dia muito especial, muito importante para a VLI, porque vocês aceitaram o convite de estar presente aqui nesse momento de diálogo, de troca de informações sobre a realidade do coronavírus. É uma oportunidade muito valiosa para a gente, porque a gente está contando com pessoas tão especiais que são vocês, que são as pessoas que realmente importam, que realmente fazem parte da vida, do dia a dia dos empregados da VLI, que formam, né, o time da VLI. Desculpa, eu estou com 2 fones de ouvido aqui, vou tirar para ficar só com vocês. Então, é muito importante para a gente estar com quem mais importa para os empregados da VLI, que é a família dos empregados da VLI. A gente acredita que juntos somos mais fortes, e é muito importante a gente permanecer junto nesse movimento de afastamento social. Nessa noite, a gente vai contar com 4 convidados muito especiais. Eu vou apresentar eles rapidamente aqui para vocês e vou passar a palavra para eles. Tá? O Gustavo Mussi, ele é gerente geral de saúde e segurança da VLI. Ele vai compartilhar com vocês algumas das ações que estão sendo adotadas pela companhia para reduzir os riscos de contágio do coronavírus. O Ederson Almeida, ele é gerente geral de gente e vai falar um pouquinho sobre as ações de suporte aos empregados e sobre a continuidade operacional, sobre a importância da continuidade operacional. O Juliano Marchiani, ele é gerente geral de sustentabilidade e vai contar um pouco para vocês sobre a ajuda humanitária prestada pela VLI para a comunidade, para a nossa sociedade, para a comunidade. Além disso, a gente vai contar com a doutora Fabiana Cardoso, ela é médica e é gerente de saúde da VLI. Ela vai entrar com a gente na sessão final de perguntas, na verdade, de respostas às suas perguntas, respondendo às dúvidas que vocês têm na área de saúde. Tá? Eu já falei mais cedo algumas dicas para a conexão de vocês ficar melhor, e aí eu vou só repetir que se você tiver internet cabeada, sua conexão fica melhor. Se você estiver tendo alguns problemas de conexão, você pode pontuar lá na seção de perguntas e respostas para a gente ver o que pode estar acontecendo. Mas se o seu problema não estiver sendo solucionado, sai um pouquinho da reunião, volta de novo, que o problema costuma ser resolvido, tá bem? Eu quero convidar agora o Gustavo Mussi, gerente geral de saúde e segurança, para falar um pouco para vocês. Gustavo, vai lá. Bom, boa noite às famílias da VLI. É uma grande satisfação, um prazer enorme fazer parte desse encontro com vocês. Nós estamos aqui reunidos em família, hoje distantes fisicamente, mas juntos, pelo mesmo propósito, em 10 estados do Brasil. A força das conexões sempre foi a essência da VLI, agora mais que nunca queremos reforçar essa prática com as pessoas que os nossos empregados mais amam, que são vocês, as famílias. Marcamos esse encontro virtual para falarmos sobre os desafios em tempos de coronavírus e apresentar para vocês as ações que nós estamos fazendo, né, adotadas pela VLI, para preservar a saúde e a segurança de cada um de nós. Como a gente sempre faz antes de começar os eventos, né, da VLI, eu queria pedir para cada um fazer uma reflexão em família, né, se está num ambiente protegido, seguro, se está tudo bem, para a gente poder começar agora o nosso encontro, ok? Beleza, acho que está todo mundo já bem ambientado em casa ou nos ambientes que já colocaram aí, então vamos lá, né? Por que nós estamos aqui, né? Por que a gente está aqui hoje para poder bater um papo, conversar um pouco, né? Pode passar. E o que nós precisamos compartilhar com vocês? Então, a gente tentou reunir aqui com carinho tudo que a gente está fazendo. A gente espera agregar, né, para esse monte de informações que chegam para todos, mas de uma forma organizada e tudo que a gente está fazendo aqui, ok? Então, vamos lá. Nós montamos, né, ou nós estruturamos tudo que nós estamos fazendo em 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar de todos é a saúde de cada um de vocês, de cada um de nós e das famílias, né? O segundo é a continuidade do negócio e, portanto, a preservação dos empregos, né?
quer dizer, que a VLI continue forte e siga com o negócio, né, vencendo o coronavírus. E, por fim, o nosso papel na sociedade. Então, eu vou explorar um pouco mais esse primeiro item, né, depois eu vou passar para o Ederson, que vai falar um pouquinho mais, e depois o Juliano vai compartilhar um pouquinho do nosso papel na sociedade, ok? Bom, pode passar. Falando um pouquinho, né, da segurança das pessoas, né, o trabalho que nós fizemos aqui na VLI, a primeira coisa foi entender tudo que havia de melhor, tudo que a gente podia fazer para proteger cada um dos empregados e, consequentemente, das famílias, né. A primeira ação que a gente fez foi, todas as pessoas que podiam trabalhar à distância, né, que podiam trabalhar de casa, a gente viabilizou isso, né, que foi uma das primeiras ações que nós fizemos, que foi viabilizar o home office para quem ia para as operações, ou ia para o escritório, mas poderia fazer isso de casa, né. Era um primeiro movimento em que a gente poderia ajudar a sociedade, né, no isolamento, evitar o contágio, né, que é uma ação que os países que tiveram mais sucesso fizeram imediatamente, e nós, como empresa, também buscamos fazer, né, e também menos pessoas indo para o site, né, então, pessoas que poderiam fazer atividades fora das operações, o primeiro passo foi esse. No mesmo momento, a gente também já cancelou viagens, enfim, e tudo que podia levar a qualquer tipo de contágio, né, de tal maneira que a gente não protegesse as operações, né. O segundo grande passo é deixar a turma segura na operação, deixar cada um de nós seguros nas operações. E o primeiro, e o que a gente fez foi uma coisa que nós chamamos de segregação das equipes, né, que é o quê? Ter menos pessoas juntas, né, separando um pouco os times, né, para que os times trabalhassem um pouco mais segregados, de tal maneira que a gente ajudasse, assim, nas operações, a evitar o contágio, né. E também, além de fazer isso, a gente buscou colocar nas operações todas as condições para que a gente se protegesse. Então, a gente pensou em boa higienização dos ambientes operacionais, com álcool em gel, com higienização, lavar as mãos bem, né? A gente pensou em separar um pouquinho os horários dos almoços, né? Fazendo com que tivesse menos pessoas aglomeradas, a chegada também menos aglomerada, né? A saída, tudo isso para a gente garantir a proteção do nosso time, né? E uma outra grande ação em conjunto com todas essas que eu falei foi a proteção do grupo de risco, né? Depois a gente vai falar um pouco mais, mas assim, nós percebemos, né, e a gente conseguiu, a gente vai aprendendo com a dor do coronavírus, né, que há uma fragilidade muito grande em pessoas, por exemplo, que têm mais de 60 anos. São pessoas, muitas das vezes, super experientes nas operações, mas para o coronavírus elas ficam mais fragilizadas. Então, nós também mapeamos e ajudamos esse grupo, né, viabilizando com que eles ficassem em casa, né. Isso tudo foi importante, obviamente, quem já podia já trabalhar à distância, né, já estava em home office, e outras pessoas inviabilizou esse afastamento exatamente para proteger essas pessoas, né. Então, foi um conjunto de ações, né, para que a gente trouxesse a tranquilidade de que as nossas operações estão seguras e sim é possível evitar o contágio, né, através de forma inteligente e estruturada, né. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês agora, umas fotos para que a gente possa ver como isso está acontecendo lá na prática, né. Então, por exemplo, na parte do refeitório, né, vocês podem perceber que a gente fez marcações de alguns locais para evitar que ficasse uma pessoa na frente da outra, né, exatamente porque o contágio se dá pela proximidade. Se nós mantivermos um certo afastamento, a gente consegue, com isso, evitar esse contágio, né. Vocês podem ver que nas filas a gente colocou uma separação também, um distanciamento entre as pessoas, né. Então, aqui são algumas fotos ilustrativas, mas a gente buscou fazer isso ao longo de todos os sites, né. Pode passar. Aqui, o diálogo de saúde e segurança, que acontece diariamente quando a gente chega no ambiente de trabalho, né,
Vocês podem reparar que nós estamos fazendo ele com turmas menores, mais diálogos separados e com turmas menores, para garantir exatamente esse distanciamento entre as pessoas, mas não perder a essência da ferramenta, que é nós fazemos as reflexões sobre as dificuldades, ou sobre o alerta para aquele dia, né, para que a gente possa ir e voltar sem nenhum acidente também nas áreas. Então, a gente está mantendo a ferramenta, mas com a inteligência, respeitando o contágio, então mantendo um certo distanciamento. Então, todas as áreas estão exercitando isso, e isso está muito bacana. Pode passar. Aqui são alguns exemplos, né, de álcool em gel, por exemplo, nas oficinas e nos nossos ambientes de trabalho, exatamente para que a gente possa higienizar as mãos, né, lavar também com sabão. Então, a gente está aprendendo com esse coronavírus, né, a importância de atos simples, como lavar as mãos com mais calma, né, respeitando o tempo, higienizando as mãos, não levando as mãos ao rosto, né. É curioso, porque o contágio ele acaba se dando quando você toca algum lugar, né, que pode estar contaminado, e você leva as mãos ao rosto, por exemplo, tocando seus olhos, seu nariz ou sua boca. Então, assim, se você não fizer isso, né, tocar o local possivelmente contaminado, e depois, na sequência, lavar as mãos, ou antes de tocar o rosto, lavar as mãos, higienizar bem, ou passar o álcool em gel, você evita, ou você impede que o vírus ele entre, que ele te contamine, né? Então, parece simples, mas é muito possível evitar esse contágio com esse tipo de ação simples. Então, a gente reforçou isso nas áreas, distribuímos álcool em gel e garantimos essa higienização, rotinas de limpeza com mais periodicidade, exatamente para deixar nossas áreas bem limpas, né? Pode passar. Um outro exemplo, né, no transporte, né, ao ir e voltar do trabalho, a gente buscou também marcar as poltronas e manter um distanciamento para que as pessoas ficassem um pouco mais afastadas, né, e isso garante com que a gente evite também o contágio, né, porque isso impede, né, que o coronavírus chegue próximo das vias aéreas e possa te contaminar também, né, pode passar. Aqui alguns exemplos, né, do maquinista fazendo uma higienização da cabine, né, então com álcool em gel, o operador também, enfim, em todos os ambientes de trabalho, todo mundo muito consciente para higienizar e garantir com que não haja contaminação. Pode passar. Aqui também uma ação aparentemente simples, mas muito importante, né, nós temos duas barreiras para evitar o contágio também, né, que exista nas operações, né. O primeiro, todo mundo que tem um sintoma já preenche um formulário, né, pelo celular, e aí se ele tiver alguns sintomas, né, que pode vir a ser coronavírus, inclusive já recomenda para ele ficar em casa, ele nem vai para o trabalho, então isso já é a primeira grande barreira. E a segunda é todo mundo que chega, a gente mede a temperatura com esse dispositivo, é um termômetro a laser, né, um pirômetro, não precisa encostar na pessoa, mas a gente, nas portarias, a gente já consegue ver a temperatura, né? Acima de 37,8 pode ser um dos sintomas do coronavírus. Mas aí, alguns de vocês podem perguntar, mas se eu tiver com febre, com 38 graus, eu estou com coronavírus? Não necessariamente, não significa que você está. Mas o sintoma de febre, ele é um sintoma importante do coronavírus, e por precaução, a gente recomenda que o colega, se porventura ele chegar com uma febre maior, que ele já retorne e fique em casa, descansando, se recuperando. Tomara que seja apenas uma febre, uma gripe, uma coisa mais simples, né? E ele se recupere rápido, mas é uma precaução para evitar também, né, e manter as operações nossas seguras, né, protegidas. Pode passar. Nós também, né, temos feito uma campanha grande, né, reforçando com todo mundo que está nas operações, né, o Ederson vai falar um pouquinho, né, o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, né, a cada um que está lá, que precisa estar na área operacional, né, precisa estar fazendo uma atividade operacional, né, para garantir a continuidade da sociedade, a continuidade da empresa, enfim, que a gente continue, né, transportando, né, dado que nós somos essenciais aí à vida, né, e à continuidade da sociedade para frente, né. Então,
Aqui a gente colocou, tem uns informes diários também com algumas dicas, né, que a gente está fazendo, compartilhando com todos os colegas, né. Então a gente tem uma rotina diária de estar sempre reportando e dando essa clareza aí. Pode passar. Aí também, né, em alguns ambientes que são operacionais, ali você vê que é uma sala dentro da oficina, né, então também a turma, são poucas pessoas, mas elas estão também de forma mais segregada, exatamente para evitar o contágio, né, então tem um distanciamento no próprio centro de controle, que é a única área, por exemplo, no prédio de Belo Horizonte que está operando, né, operacional, né, que não tem jeito, então está todo mundo indo lá, mas a gente está mantendo a segregação também, pode passar. E aí a higienização reforçada, né, de todos os ambientes, enfim, os próprios empregados têm feito, mas por consciência, mas a gente também tem reforçado com as equipes de limpeza também, para a gente manter o nosso ambiente sempre seguro e saudável. Então, assim, de uma maneira geral, né, eu quis trazer aqui uma perspectiva das 3 grandes ações que nós fizemos, né, para garantir a saúde e a segurança de todo mundo, né. Há uma discussão muito grande sobre essa questão do isolamento, o pedido, né, o que eu tenho reforçado muito com a turma, nós conseguimos manter a segregação da turma que era administrativa de dia, né, e à noite elas ficam em isolamento. A gente pede, recomenda que a gente não abaixe a guarda ainda, que não saia à noite ou desnecessariamente, né, e a mesma coisa para a turma que está indo e voltando, está indo para as operações e retornando para casa, que também faça igual quem já ficou segregado em casa durante o dia, que também busque o isolamento, que busque ficar mais quieto em casa, né? A gente sabe que o grande drama dessa doença é a necessidade que ela gera, né, de hospitalização, enfim, de estrutura de saúde, e isso estando sobrecarregado acaba que impede, né, de que todos sejam atendidos. Então, a grande estratégia de todo mundo é a gente buscar ficar mais quieto, né? Eventualmente, mas, Mussi, a gente tem que sair para, às vezes, fazer uma compra no supermercado, ir na farmácia, que continua funcionando, vá, né, cumprindo as precauções, mas evite ainda de abaixar a guarda agora e sair desnecessariamente, né? Mesmo quem já ficou segregado, trabalhando durante o dia em home office, ou que continua à noite, e a equipe que trabalhou também operacionalmente, também procurar ficar. E é por isso que esse bate-papo é tão fundamental, né? O apoio da família é muito importante nesse momento, né? A gente está buscando manter o melhor que a gente pode, né? A operação cada vez mais protegida, segura e saudável, mas estar em casa com o acolhimento da família e o entendimento é muito importante também. Então, eu sei que é difícil, né? Parece doloroso falar isso, mas evitar tanto contato, né, tentar manter um certo distanciamento dos colegas é muito difícil, né, às vezes a família, né, eu posso falar aqui em casa, eu tenho um filho de 5 anos, um de 8, um de 11, assim, eles estão doidos para ver os avós, né, e os avós sabem que eles não podem se encontrar agora, né, não tão por eles, né, apesar de que a gente se preocupa com todo mundo que contraiu o coronavírus, mas muito pelos avós, que eles são muito mais frágeis se eles contraírem a doença agora. Então, é um carinho que a família tem, que o melhor carinho agora é ter paciência, é tentar, através de telefonema, de vídeo, falar mais vezes, mas é estar longe fisicamente, né? Então, eu sei que é difícil isso, mas é um pedido que eu faço, né? E para que todo mundo fique com isso aí, né, com essa reflexão aí, né, e o reforço que eu faço também é que nós não medimos esforços, né, que todo mundo que está nas operações está seguro, todo mundo que está em casa, nós acreditamos que estejam seguros, né, e a gente segue, assim, acreditando que a VLI vai vencer o coronavírus, vai ajudar a sociedade a vencer o coronavírus também através do isolamento, através de evitar o contágio, cada um dando a sua contribuição para que a gente passe por esse momento difícil e que ele traga, que a gente consiga ter aprendizados importantes, que ele traga, se é que é possível dizer, né, uma nova perspectiva para a gente de futura de mundo, né, de ajuda mútua, de solidariedade, de paciência, de estar mais próximo
da família, de estar através de outras formas também mais presentes, enfim. Então era a mensagem que eu queria deixar desse primeiro pilar aí. Agora eu queria voltar a bola para a Ana aí, para ela continuar aí nosso bate-papo. Gustavo, muito obrigada. Obrigada por contar um pouco de como está sendo essa nova rotina da VLI. Com certeza muito aprendizado, porque tudo que vocês estavam acostumados, toda a rotina está bem chacoalhada, mas foi bem interessante você mostrar até com as fotos, para a gente literalmente visualizar como é que vocês estão fazendo para lidar com esse desafio na operação. Eu quero lembrar vocês que a gente quer ver o rostinho de vocês lá na foto dos stories, então compartilha, faz uma stories lá no Instagram de vocês e marca @VLI_logística, VLI_logística, e coloca a hashtag VLI em família, tá? A gente quer ver como que todos vocês estão, como é que tá aí esse confinamento bacana com a família, com o cachorro, com o gato. Bota a foto lá pra gente, tá? Eu quero lembrar vocês que vocês já podem começar a fazer perguntas para o Gustavo e para a doutora Fabiana, tá? Use essa sessão aqui de perguntas e respostas para já começar a fazer as perguntas que vocês têm sobre a área de saúde e de segurança para os dois, para a gente no final voltar com as perguntas de vocês. Eu vou passar a palavra para o Ederson, deixa eu ver se ele conecta aqui a câmera dele, que está desligada. E o Ederson Almeida, que é gerente geral de gente, ele vai falar um pouquinho para a gente por que manter as operações e o que mais está sendo feito pelas equipes. Ederson, chega mais. Tudo bem? A câmera está ativada? Por enquanto, não. Isso, agora foi. Tá ok. Boa noite, pessoal. Um grande prazer falar com vocês. A família, para mim, é o pilar fundamental da sociedade, né, e tá aqui é um grande privilégio para todos nós da VLI. Meu objetivo aqui é falar um pouco para vocês sobre as operações, né, e como a gente está cuidando de todos os empregados, né, e, consequentemente, ajudando a cuidar das famílias também. Pode passar. A VLI, gente, é uma empresa que presta serviço essencial para a sociedade. Isso é um grande privilégio para todos nós, que tem uma empresa tão importante na cadeia logística do nosso país e de abastecimento. Nós somos responsáveis pelo abastecimento e o transporte logístico de uma boa parte, né, da cadeia logística de grãos, né, milho, soja, farelo de soja, né, que é importante para a fabricação de alimentação animal, açúcar, fertilizantes também. Então, ou seja, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Nossos produtos eles são transportados e abastecem tanto a cadeia nacional, nosso país, mas também abastece o mundo inteiro. Então, a gente ajuda a alimentar o mundo. E, nesse momento, a nossa atividade ela é fundamental para que a gente continue fazendo essa cadeia girar. Então, dessa forma, a gente foi mapeado pelo governo federal como uma empresa de atividade essencial, e para a gente é muito importante o trabalho de todos para que essa cadeia não pare. Então, eu queria, de antemão, agradecer toda a família, todos os empregados que estão operando nesse momento. Vocês são fundamentais para o nosso país, né? Tenho muito orgulho disso. E o nosso objetivo, como o Múcio já falou, é o cuidado e proteção de cada empregado. Todo mundo é muito importante para a gente. Então, a gente primeiro cuida das pessoas, né, 3 vezes, para depois a gente manter as nossas operações. Então, é muito importante que todos saibam disso. Pode passar. E o nosso papel na sociedade, né, a VLI, hoje a gente tem mais de 7.500 empregados, além de mais de 3.000 empregados terceiros também, e toda a cadeia de fornecedores, né, que trabalham junto com a gente. Então, isso transforma numa cadeia logística muito grande. Então, nós temos uma responsabilidade junto à sociedade muito grande, né, o Juliano, meu amigo, vai falar na sequência também sobre como a gente se posiciona frente à sociedade nesse momento difícil, mas a gente, como operador logístico, a gente é fundamental,
né, você pensar todo combustível, nós transportamos muito combustível, materiais que são cruciais para as pessoas e comunidades, né? A gente faz transporte de produtos importantes para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, o nosso elo ele é muito importante para toda a nossa sociedade, né? E o trabalho de cada um de vocês, né, vocês empregados, ele é fundamental para isso, né? Tenho muito orgulho disso. E as famílias, né, vocês suportam os nossos empregados, né? Vocês que motivam, levantam, recebem ele depois de uma jornada, né, de muito trabalho, e vocês também são muito importantes para todos nós. Então, tenho orgulho que vocês também estão transformando a logística do país também. E pensando nisso, né, toda a liderança se mobilizou, né, pode passar o próximo slide, e a gente fez algumas ações, né, que a gente considera importante para que dê conforto para todos vocês, né? E algumas aqui eu elenquei, que eu acho que são que a gente destacou, né, até o momento. Antecipação do crédito do Vale Alimentação no mês de abril. Então, normalmente ele acontece no último dia útil do mês, né, de cada mês. Esse mês específico, em março, a gente antecipou quase uma semana, né, para dar essa tranquilidade para as famílias, né? Estava com problema de abastecimento, né, chegou a ter um pouco de ruído, né, felizmente isso não concretizou. Então, as pessoas puderam fazer as compras aí com uma tranquilidade maior. A gente fez um crédito extra também, né, no valor de R$ 282,50 no cartão alimentação. Isso é um reconhecimento, tá, gente, de toda a liderança no trabalho de cada um de vocês. Então, isso é um reconhecimento do nosso, do trabalho de vocês para o Brasil, né, e a gente achou por bem ter esse reconhecimento também na alimentação, né, sabendo que isso vai ser importante. Foi muito legal ver, né, que muitos empregados, né, se mobilizaram e utilizaram parte desse valor para fazer doações para outras pessoas, né, comunidades carentes, né, isso emociona muito a gente, o quanto que a gente, quando mobilizado, consegue transformar a vida de outras pessoas. Então, isso acho que foi uma coisa muito importante que a gente fez. Como o Gustavo Musso falou, né, atenção especial para os grupos de risco. Então, a gente identificou através de aplicativos, né, mais rápido que a gente conseguiu. Então, separamos, segregamos todas as áreas pessoas, né, que estão no grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, a gente já fez de imediato, e depois a gente pegou os demais grupos, né, e fomos avaliando sobre o caráter técnico, né, a doutora Fabiana ajudou muito, e toda a sua equipe de saúde, fazer essa segregação e dar um reporte para cada pessoa, dar uma resposta para cada pessoa que se manifestou através do nosso aplicativo, e dessa forma a gente conseguiu cuidar das pessoas. A gente não esqueceu da educação, né? Essa é uma marca muito importante, uma escolha da VLI. A educação é uma escolha, a gente não parou nesse momento, e sim a gente transformou, mudou, conectou e deixamos a nossa universidade 100% online. Então a gente está mantendo capacitação para os empregados, né, através de vários produtos, né, que a gente fazia presencialmente. Então nesse momento a gente está fazendo online, e tudo isso a gente percebe que é importante, né, para os nossos empregados manter a capacitação, né, e a formação. A gente fez, né, como o Gustavo falou, né, o home office, a segregação das equipes operacionais, então já mostrou através de fotos, e criação de protocolos específicos nas unidades operacionais. Então isso foi uma decisão muito rápida. A gente participa de uma série de eventos com outras empresas, né? Então isso é muito importante que vocês saibam. Então hoje a VLI está fazendo as melhores práticas, a gente está na vanguarda aí das decisões e de ações que protejam as pessoas, né? Então a gente observa, eu mesmo participo de vários fóruns com outras empresas e a gente percebe que várias coisas que as empresas estão fazendo, ou a gente já faz, ou ainda outras empresas ainda não estão fazendo, e acaba que é uma troca muito rica, né, e a gente aprende também com as outras empresas e aplicam aqui. E, finalmente, né, a gente firmou, né, um compromisso de garantir a manutenção, né, dos mais de 7 mil empregos durante essa crise, né, e que a gente acredita que a gente vai superar junto, né. Então, eu costumo dizer para todos aí que
Essa é a VLI, né? Nós somos a VLI. Então, a gente, de fato, acredita nas pessoas e posicionamos que não vamos fazer redução de emprego em função dessa crise, né? E vamos atravessar junto esse momento, né? E vamos atravessar junto. E vocês, a família, são um elo fundamental para que a gente consiga passar por esse momento aí e que a gente saia muito mais forte depois de tudo isso. Então, isso que eu gostaria de falar, né? Gostaria de agradecer novamente a presença de todos, e agora eu chamo a Ana, né, de novo aí para dar um recado aí sobre as perguntas. Ederson, muito obrigada pela sua contribuição. Nossa, isso que você falou é muito central, né? Eu acho que o papel da família, o papel de vocês para continuar com o trem andando é muito importante, né? E por isso esse momento, por isso criar o VLI em família, para vocês fazerem parte, por isso as ações de educação continuam, por isso as medidas de proteção e de segurança. Já comecem, por favor, fazer as perguntas que vocês querem direcionar para o Ederson, tá? Que a gente já vai separar para mandar para ele. Quero saber se vocês já fizeram a postagem lá no Stories do Instagram para registrar esse momento, registrar essa participação com a gente. O link, aliás, desculpa, a hashtag e a VLI vão aparecer aqui no chat para vocês poderem copiar. E agora eu chamo para participar do nosso VLI em Família, o Juliano Marchiani, que vai falar um pouquinho sobre como podemos ajudar o Brasil, ele que é gerente geral de sustentabilidade. Juliano, você já está aqui, vamos lá, a palavra é sua. Obrigado, Ana. Boa noite a todos, boa noite aos nossos colaboradores da VLI, boa noite aos familiares da VLI, da nossa grande VLI. Como muito bem foi colocado pelo Gustavo e muito bem colocado pelo Ederson, a palavra-chave de toda a nossa conversa aqui está baseada em conexões. Conexões naquilo que para nós é o nosso maior valor, a nossa maior importância, que são as pessoas. E quem são essas pessoas? Pessoas são vocês, colaboradores. Pessoas são vocês, terceiros. Pessoas são vocês, fornecedores. Pessoas são vocês, familiares dessas pessoas. Pessoas somos todos nós, brasileiros. Então, a pergunta que nós, como companhia, começamos a fazer, como podemos ajudar esses brasileiros? Como podemos ajudar esse Brasil, onde nós temos uma capilaridade tão grande? Nós atuamos em quase 350 municípios, em 10 estados da federação, em portos, em ferrovias, em terminais. Então, como é que nós podemos fazer? Usando um grande instrumento que acreditamos, que é a solidariedade. A solidariedade, para nós, enquanto VLI, acreditamos que vai ser o instrumento mais consistente, mais robusto, para superar este que, alguns acreditam que é um dos maiores, outros que é o maior, período mais difícil, mais complicado da história de todos nós que vivemos nesse planeta. Portanto, essa responsabilidade, esse movimento voluntário que a VLI quer fazer, de incentivar as conexões, incentivar a solidariedade, tem que ter um ato simbólico, consistente, robusto, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Seguramente, para alguns, pode parecer pouco, mas para a grande maioria é um grande ato, é um ato de solidariedade, é um ato de esperança. Então, por favor, para o próximo slide. Essas ações tomadas, elas foram divididas em 3 grandes públicos, que nós definimos em meados de março, já foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação. São profissionais da rede pública de saúde, são os caminhoneiros e as comunidades. Os profissionais da rede pública de saúde, baseados nos estados como foram citados aí, Maranhão, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, foi a doação de 420 mil itens para profissionais de saúde, 210 mil luvas e 210 mil máscaras. Eu imagino que a grande maioria de vocês está vendo nos meios de comunicação oficial a carência que esses instrumentos tão básicos de saúde pública estão tendo na grande maioria do sistema de saúde pública do país. E um ato desse, que pode parecer simples, mas para um profissional da área de saúde, tem um peso tão importante. Então, nós sabemos a importância desse ato de simbolismo tão forte. Nós temos uma outra, que é dos caminhoneiros. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu imagino que alguns de vocês tenham caminhoneiros como seus parentes. Eu tenho um parente caminhoneiro. Eu queria manifestar meu reconhecimento e convidar vocês também a reconhecer. Aplausos a essas pessoas, que são essas pessoas com muito sacrifício
e com muita responsabilidade estão garantindo que a economia continue existindo de forma forte e consistente. E como nós, VLI, não podíamos fugir dessa responsabilidade, desse reconhecimento. Por isso que nós destinamos as 100 mil itens de alimentação, lanches para viagens e kit de higiene pessoal para esses caminhoneiros, e 5 mil cestas básicas. É importante lembrar que até recentemente esses caminhoneiros não tinham nem onde comer nas estradas. Nossa preocupação foi muito grande em cima disso. Nós temos uma operação rodoviária. Nós temos que cumprir nossa responsabilidade voluntária de reconhecer e prover para essas pessoas uma condição digna de trabalho que vai favorecer a todos nós enquanto brasileiros, como citei anteriormente. E por fim, e não menos importante, são as comunidades. São as comunidades menos assistidas nesse processo, também nesses estados mencionados anteriormente, Maranhão, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a doação de 25 mil cestas básicas, que seguramente farão uma grande diferença, principalmente para essa parcela da sociedade que, infelizmente, por razões diversas, estão sendo desassistidas e passando por algumas dificuldades. É um alento, pelo menos é um conforto, é um carinho que, novamente, nós acreditamos que a VLI tem a sua responsabilidade voluntária de prover esse conforto a essas pessoas que também estão nessa área de responsabilidade, de influência na nossa companhia. Seguindo, por favor. Resumindo, como colocou também o Múcio na sua fala, qual é o nosso papel na sociedade, enquanto empresa? Eu humildemente gostaria de colocar para vocês, nosso papel justamente é multiplicar, é divulgar a força das conexões. Essas conexões entre pessoas e para pessoas. Não importa quem seja essa pessoa, seja um funcionário, um colaborador, o seu vizinho, o seu amigo, o seu inimigo, todos nós precisamos dessa ajuda. E essas conexões para garantir e fomentar esse grande círculo, essa grande teia de apoio, de solidariedade entre essas pessoas. E como eu comentei anteriormente, essa solidariedade, acredito de forma muito humilde, eu acredito que a VLI também, em grande medida, também acredita, que vai ser o grande instrumento que vai fazer a gente superar esse período tão difícil, tão complicado da história de todos nós, que seguramente vai ficar registrado no livro de história. Mas que nós estamos aprendendo, como muito bem colocou os colegas anteriormente, a compreender os fatos de forma diferente. Então, começamos a aprender as relações entre as pessoas de forma diferente. Começamos a compreender que a solidariedade não tem que ser só para a pessoa que você gosta, tem que ser para a pessoa que mais precisa. Então, esse recado ele é muito forte, esse recado ele é muito bonito, esse recado que nós acreditamos que vai ficar. Então, de toda crise, nós temos que aprender alguma coisa positiva. E eu vejo que a maior lição que nós devemos aprender e levar para sempre é a força. E é o grande elemento importante, o impulsionador da esperança, que é a solidariedade. Porque para nós, as conexões entre essas pessoas, elas nunca se perdem. Elas apenas se fortalecem, e se fortalecem por bem de todos nós. Esse é o recado que eu queria dar para vocês, breve, porém intenso. Agradeço a todos vocês por esse momento que vocês estão compartilhando conosco, poder dar essa oportunidade de compartilhar com vocês todo esse esforço, esse trabalho que nós estamos tendo, como colocou o Múcio, como colocou o Edson, de manter a operação, de manter a nossa operação tão essencial para a continuidade da atividade econômica do país, mas respeitando as pessoas, respeitando nossos funcionários, respeitando toda essa cadeia de pessoas que trabalham, direto ou indiretamente, para a VLI. E muito obrigado a todos vocês, e coloco aí à disposição para todas as perguntas, e jogo a bola para você novamente, hein, Ana? Boa noite a todos. Ana, tá no mudo aí, Ana. Desculpa, gente, estou falando no mudo com vocês. Bom, eu estava agradecendo o Juliano e reforçando, né, a importância das 3 falas para dar um cenário sólido para a gente, de como que é possível continuar, em que medida é possível para continuar, que cuidados a gente precisa tomar. Eu vou abrir para a sessão de respostas, as perguntas que vocês fizeram no chat. Ainda estão chegando novas perguntas. As perguntas para o Juliano, por exemplo, já podem começar a chegar, agora que vocês ouviram um pouco da fala dele. Eu vou abrir agora
com o Gustavo e a doutora Fabiana, para eles retornarem com umas 3 perguntinhas, entre as que foram feitas no chat. Depois a gente passa para o Ederson, volta para o Juliano e refaz o ciclo. E nós vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. A gente está compilando algumas perguntas para dar tempo de fazer todas. E vamos até por volta das 8h30 com vocês respondendo perguntas. Vamos lá, Gustavo e doutora Fabiana, é com vocês. Fabi, você pode começar com algumas técnicas aí, acho que o pessoal perguntou bastante coisa, dúvidas mesmo, né? Todo mundo está recebendo bastante informação do coronavírus, mas acho que ouvir de você e essas mais específicas da VLI vai ser importante. Se você puder já responder algumas aí, depois eu completo. Tá beleza. Bem. Se vocês puderem só colocar a câmera para o pessoal ver o rostinho de vocês enquanto claro. vocês falam, por favor. Valeu. Tá ativada a minha câmera, Ana. Tá vendo? Tá aí já. Isso, obrigada. Tá bem, imagina. Bom, boa noite a todos, boa noite à família VLI. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, dividindo nossas experiências, nossos aprendizados e todo o esforço que todos os dias nós fazemos, enfim, para enfrentar essa situação que é nova e, sem dúvida nenhuma, preocupante para todos nós. Eu vou pegar, então, aqui 3 perguntas que chegaram. Vou começar pela mais votada, que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, vamos lá. A pergunta é sobre máscara, que está sendo vinculado nos meios de comunicação, que mudou o protocolo e agora tem que fazer uso de máscaras, se isso procede. Sem dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde, há poucos dias, passou a recomendar o uso de máscaras caseiras. São aquelas máscaras que, inclusive, no site do próprio Ministério, ele dá orientações de como fazer. Pegar um tecido em casa, de uma roupa, enfim, ou de algum objeto de tecido que você tenha, e você mesmo fabrica essa máscara. É muito importante entender qual é o objetivo disso e o que confere de proteção esse tipo de ação. Essa máscara, é muito importante entender que ela não impede que você seja contaminado pelo vírus. O objetivo do uso da máscara caseira, da máscara que você faz em casa, não é que você não seja contaminado. É impedir ou diminuir a disseminação das gotículas de saliva que uma pessoa, quando fala, espirra ou tosse, manda para o meio ambiente. Então, sempre que você está falando, ou obviamente quando você está tossindo ou espirrando, sem uma proteção na frente, que é uma das medidas super importantes que eu vou comentar daqui a pouquinho, saem da nossa boca gotículas bem pequenininhas de saliva. A pessoa infectada que tem o vírus sai junto nessa gotícula de saliva. O uso da máscara caseira é uma barreira mecânica, ou seja, ela vai diminuir a disseminação dessas gotículas. Ela não significa que você não vai pegar o vírus, caso, obviamente, você esteja com a mão suja, contaminada, toque seu rosto, ou alguém, enfim, tussa ou espirra próximo a você, e você entre em contato com o vírus dessa maneira, da maneira como ela é transmitida de pessoa a pessoa. Então, ela diminui a chance de você transmitir para os outros, caso você, obviamente, esteja contaminado pelo vírus. Então, questões importantes que nós temos que ter atenção. Essa máscara de pano, ela tem que ser dupla, ela tem que ter 2 camadas de tecido, no mínimo. Quando você for fazer, ela tem que ter essas 2 camadas de tecido. Ela tem que usar de uma maneira que você cubra o nariz e a boca, hermeticamente. Não vale usar só na boca ou só no nariz, tem que cobrir o nariz e a boca o tempo todo. Você tem que trocar essa máscara a cada 2 horas. Não pode usar uma máscara por um período mais prolongado de 2 horas. Quando você for trocar essa máscara, tem que ter muito cuidado. Você tem que tirar ela pela alça que está presa atrás da orelha e na nuca, não pela frente da máscara. Descartar ela dentro de uma sacolinha ou de uma bolsinha de plástico apropriada, para depois você levar para casa e fazer a limpeza, a higienização dessa máscara, que tem que deixar 10 minutinhos de molho em água, com água sanitária, e fazer a limpeza dela e depois você pode usar novamente. É muito importante ter claro que ela é de uso individual, não pode compartilhar com mais ninguém, mesmo que seja da mesma família, mesmo que seja com seu filho, a máscara é individual, só aquela pessoa pode utilizar, tá certo?
Também vale a pena lembrar que é imprescindível, não pode esquecer que mesmo que faça o uso dessa máscara, quando for sair de casa para ir a um supermercado, a uma farmácia, naquelas situações que a gente realmente não tem uma outra opção, porque a orientação é que a gente fique em casa o máximo possível. Quando for fazer o uso dessa máscara, isso não dispensa as outras medidas tão importantes, que é manter distância de 2 metros das pessoas, evitar aglomerações, não tocar seu rosto de maneira nenhuma com as mãos, a não ser que você tenha acabado de higienizá-las, ou com água e sabão, ou com álcool gel 70%. Você sempre tem que garantir a higienização das superfícies, e se você não tem certeza se a superfície que você tocou está limpa, de novo, lembrar de não tocar o rosto e sempre lavar as mãos, higienizar as mãos. De preferência com água e sabão, se tiver disponível, se não tiver disponível, aí com o uso do álcool gel. Então, essas medidas, elas sempre vão valer, mesmo quando a gente adota o uso da máscara caseira, segundo a orientação do Ministério aí nos últimos dias. Tá bem? Ô, Fabiana. Oi, Múcia. Desculpa te interromper, acho que você foi perfeita. Imagina. Aí. É porque a gente recebeu bastante toque, assim, da turma, né? É só um cuidado a mais, que às vezes a gente coloca a máscara e acha que está protegido, né? Igual você falou, a máscara é para evitar que a gente, se eu tô com algum sintoma, que eu leve um possível contágio para outros colegas, né? E tem muita gente que, às vezes, ao botar essa máscara, ele baixa mais a guarda, né? Então, assim, vai no supermercado, botou a máscara, e se ele tocar em vários locais que podem estar contaminados e levar a mão ao rosto para tirar a máscara, eventualmente sem higienizar a mão, ela, ao invés de estar ajudando, ela pode estar até mesmo atrapalhando, né? Então, muito cuidado com a guarda alta, assim, o uso da máscara não deixa você completamente assim, não, agora eu botei a máscara, posso fazer o que eu quiser. Não é isso, pelo contrário. Então, muito cuidado com essas questões que a Fabiana chamou a atenção, de higienizar as mãos, não levar as mãos sujas ao rosto. Excelente ponto, Múcia, excelente ponto. A máscara, você tem que ter uma disciplina muito grande para utilizar. Senão, ao invés dela te conferir um fator de proteção, porque lembrando, essa máscara caseira, ela diminui a possibilidade de você transmitir, ela não elimina totalmente e ela não evita que você seja contaminado. Mas se você não faz um uso adequado dela, ela pode passar a ser um vetor. Por quê? Não é confortável usar máscara, principalmente quando está muito calor. E aí você começa a transpirar, você vai respirando, e as pessoas têm uma tendência de ficar pegando a máscara pela frente e ajeitar. Aí tira do nariz, puxa, põe de novo. E se você está com as mãos sujas, com a mão contaminada, você está justamente tocando o seu rosto e tocando a máscara. Então, ao invés dela te ajudar, ela atrapalha. Então, tem que ter muita disciplina e tem que ter claro o uso da máscara caseira, que é a pergunta aqui que o Anderson trouxe, e muitas outras pessoas reforçaram essa pergunta. Ela tem o objetivo de impedir ou diminuir que você contamine alguém caso você tenha o vírus. Ela é uma barreira mecânica, ela não tem filtro, ela não tem poder de filtragem. Ela só dificulta essa eliminação, essa disseminação das gotículas de saliva, principalmente quando nós falamos. Esse é o objetivo dela. Não elimina a necessidade dos outros cuidados, como higiene, a etiqueta respiratória, e muito importante, não ficar tocando a máscara para ajeitar toda hora, tirando, põe no pescoço, tira do nariz, porque como ela gera um desconforto, é muito comum que as pessoas que usem façam isso o tempo todo. E aí você toca a máscara com a mão suja, leva a sua mão ao rosto, e isso sim é um dos principais cuidados e pontos de atenção que nós temos que ter. Tá joia? Obrigada, Múcia, por sua contribuição. Posso seguir, Ana, com mais uma perguntinha? Pode seguir. Gente, vocês estão concentrando um tanto de pergunta na área de saúde. Se tiver pergunta para as outras áreas, fiquem à vontade para fazer, tá bom? Pode fazer mais pergunta. Depois tem uma perguntinha na mão do Ederson, né, Ederson? Tá bom, eu depois a gente passa para ele. A próxima pergunta é quanto à proteção respiratória, que em função da disponibilidade da proteção respiratória no mercado está bastante restrita. Quais os cuidados que nós temos em atividades em que nós necessitamos usar os respiradores para conservar ou desinfectar o respirador para prolongar seu uso? Na verdade, o uso de respirador,
ele é um EPI, Equipamento de Proteção Individual. Mesmo antes do coronavírus, já existem normas técnicas que dizem como ele deve ser mantido, como ele deve ser limpo, como ele deve ser guardado, e nós seguimos essas normas técnicas. Então, essas medidas já estavam implantadas na companhia antes do coronavírus. Obviamente, com toda essa situação de coronavírus, nós estamos reforçando essas medidas. Mas o uso e conservação do equipamento de proteção individual, como o respirador, que é o caso da pergunta aqui, já é uma prática muito importante que a gente já tinha implementado na companhia e, obviamente, reforçamos as melhores práticas de como se fazer isso agora por ocasião da pandemia que estamos vivendo de Covid-19. Tá certo? Tenho mais uma, né, Ana? São 3 perguntas, já passo a bola para o Mussi. A próxima pergunta é do Diego. Ele pergunta quanto tempo dura o ciclo de proliferação do corona em uma pessoa. O período de incubação, Diego, o que significa isso? Quando eu tenho contato com o vírus e ele entrou no meu corpo, porque eu toquei meu rosto com uma mão contaminada, porque eu tive contato com uma secreção de uma outra pessoa que tinha o vírus e eu me contaminei, eu posso desenvolver sintomas desde essa contaminação até entre 2 e 14 dias. Muitas pessoas vão desenvolver esses sintomas ali no comecinho, 2, 3, 4 dias, mas até 14 dias depois da infecção, pode ser que a pessoa manifeste sintomas, como uma febre, como se fosse um resfriado ou uma gripe leve, uma tosse, dor no corpo, garganta, que são os sintomas mais comuns que a gente tem observado aí. Agora também existe uma descrição e já uma confirmação de muitos casos onde o paciente apresenta perda do olfato ou perda do paladar, isso também está presente nos quadros de infecção por coronavírus, mas esses sintomas todos, eles aparecem entre 2 e 14 dias de quando a pessoa se infectou pelo coronavírus. Ou então existem também casos de pacientes que chegam a não desenvolver sintomas, ou são sintomas muito levezinhos. Mas mesmo assim, esses sintomas, independente de quão intensos eles sejam, eles podem aparecer entre 2 e 14 dias, tá bem? Agora passo para você, Mussi, já foi minhas 3 perguntas de saúde aqui. Eu deixo o Ederson falar e eu volto falando de vacina e do protocolo, tá bom? Pode ser? Claro. Eu vou fazer 2 perguntas aqui, responder a 2 perguntas, né? A primeira do Júlio Castro, né? Ele pergunta se a VLI hoje está preparada para a possibilidade da quarentena durar meses, né? E como que a gente está planejando isso. Sim, Júlio, obrigado pela pergunta. Nós esperamos que esse período seja o mais breve possível, né, mas estamos sim nos organizando para que seja um tempo maior, né, essa quarentena durar, né, e através de todos os protocolos, né, o Mussi mostrou, né, a gente está se organizando, a gente segregou, né, quando a gente fala segregar, o quê? A gente reduziu o número de turmas, né, que estão expostas no mesmo momento. Então, por exemplo, uma equipe era 30 pessoas, né? A gente quebrou essas 30 pessoas em 3 turmas, né, de 10, por exemplo, e a gente coloca no horário de entrada, horário de almoço, horário de saída, distintos para que essas pessoas não se encontrem durante o dia. Dessa forma, a gente reduz o risco de proliferação. As áreas staffs, né, as áreas que trabalham em escritório, hoje todos, né, 100% estão trabalhando em home office. Então a gente tem, eu vou responder a segunda pergunta sobre isso, mas hoje a condição, né, de equipamentos, né, todo o nosso suporte de TI, né, está muito robusto para isso, né, o tempo que for necessário a gente vai conseguir operacionalizar, e estamos trabalhando junto com os nossos clientes, né, e fornecedores para que a gente consiga manter a cadeia abastecida, né. Então, obrigado aí pela pergunta mais uma vez e estamos sim preparados. A segunda pergunta do Vitor Santos da Silva, né, ele pergunta aqui como está o planejamento da empresa para a disponibilização de equipamentos para a realização de atividades no modo home office. Vitor, boa pergunta, né, a gente está preparado, né? Foi uma decisão que a gente tomou 2 anos atrás, a gente fortaleceu muito os nossos sistemas de TI, né, com ferramentas como essa do Teams que a gente está utilizando nesse momento, com equipamentos, né, com links, né, todo esse sistema de infraestrutura de TI, né, foi muito bem planejada, né, e executada ao longo desses últimos 2 anos, e a própria cultura da companhia de começar a trabalhar com o sistema de home office, e com isso a gente conseguiu fazer uma virada
praticamente um dia, né? A gente tomou a decisão no sábado, na segunda-feira a gente conseguiu esvaziar o prédio de BH, né? Tem mais de 1.000 pessoas, mais o prédio de São Paulo, e todas as localidades onde que eram possíveis por exercer atividades administrativas. E com relação a equipamentos, né, nem todos têm notebook, né, no seu dia a dia, mas a TI trabalhou muito rapidamente, né, colocando sistemas de apoio, e a gente conseguiu fazer a migração também de desktops. Então, hoje, se a pessoa não tem notebook, o desktop também ele está preparado para trabalhar em casa. Então, hoje, 100% da empresa que, pela sua natureza de atividade, pode trabalhar em casa, a pessoa já está trabalhando em casa. Além dos grupos de risco, né, que a gente comentou, se a atividade também permite trabalhar de casa, está trabalhando de casa. Né? Então, é o que a gente fez. E a terceira pergunta, né, ela vem aqui, deixa eu só pegar o nome do Gustavo Silva, sobre a VLI, né, sobre a Universidade VLI Online. Quem está de férias teria a possibilidade de acessar os treinamentos? Gostei, né, assim, obrigado pela pergunta, Gustavo. E hoje, como que a gente faz normalmente? Quando a pessoa sai de férias, a gente, até para preservar o descanso das pessoas, a gente tira todo o acesso para que a pessoa tenha esse momento de férias para descansar, ficar livre, de fato, renovar as energias e voltar de novo, depois das férias, força total. Então, nesse momento, quem está de férias não tem acesso direto aos conteúdos da plataforma, né? A gente tem uma plataforma de desenvolvimento, para essas não, mas todas as pílulas que a gente solta através do Instagram, das nossas redes sociais e todas as lives, né, praticamente que a gente hoje disponibiliza, né, quando a gente está fazendo as nossas entregas da universidade, através dos nossos canais, elas são abertas na internet e todos podem acessar, tá bom? Obrigado aí, gente. Vou passar aí para a Ana de novo. Já que tem bastante pergunta na área de saúde, eu vou devolver mais uma vez para a Fabiana e para o Gustavo. Daqui a pouquinho a gente vai para o Juliano, beleza? Pode seguir com mais 3 perguntas, por favor. Beleza, eu vou comentar aqui, e aí eu passo para a Fabi também ajudar. O Sidney de Campinas perguntou aqui, né, comentou sobre... ele comentou que o Ministério da Saúde disponibilizou já vacinação contra a gripe na região, e perguntou sobre o calendário da vacinação da VLI, né? Então, primeiro reforçar com todos, né, que a gente, agora em abril, já vai estar iniciando, né, a campanha de vacinação da VLI, nessa primeira quinzena ainda. A gente está priorizando, está começando pelas operações, né, e aí, assim, queria reforçar, a gente tem falado com algumas pessoas, né, essa vacinação, ela ajuda, né, no seguinte sentido, né, quando a gente tem alguns sintomas, né, a gente pode ficar confuso se aqueles sintomas da influenza são possíveis sintomas de coronavírus, etc. Então, a gente acredita que a vacina vai ajudar muito nesse sentido, né, nesse diagnóstico, possível diagnóstico, que as pessoas às vezes têm dúvida, né, poxa, eu tô tossindo, tô com febre, tô assim, tô assado, enfim. Então, com essa campanha de vacinação, né, que a gente adquiriu as vacinas ainda no começo do ano, então estava dentro do nosso planejamento. Eu acho que isso vai ajudar bastante a gente não ter essa dúvida. Então, só para reforçar com todos que a gente já vai estar fazendo agora em abril, né? A gente já está começando algumas unidades já. Tem uma outra pergunta do Vitor, também que ele pergunta sobre o procedimento, né, que a empresa vai adotar em caso de sintoma e se vai ter exame para teste do corona, né? Primeiro, assim, a gente já está atuando com primeiro camada de defesa, né, que tem um formulário disponível para todo mundo, né? Quando a gente tem algum sintoma, a pessoa já responde, ela nem vai, né? E já começa a ter uma atenção especial da saúde, quer dizer, a saúde começa a ligar para a pessoa acompanhar e ver como é que tá. A gente sabe que a primeira recomendação ainda é ficar em casa, né? A gente sabe que, nesse momento, talvez ir
o ambulatório, para um atendimento hospitalar, pode, inclusive, ser um vetor de transmissão. Então, ter uma certa calma, né? A gente vai entrar em contato, a gente já está entrando em contato com todo mundo que já preenche. Então, acho que esse protocolo, né, para apoiar cada um dos empregados, né, com sintomas, ele já existe, né? A gente está lançando agora uma plataforma, né, de telemedicina, né? Já vamos estar disponibilizando o número, enfim, para vocês fazerem consultas online, né? Então, os empregados já podem ligar, enfim, fazer uma consulta, se porventura for necessário, né? E com relação à pergunta que ele fez aqui sobre o teste, né? A VLI, sim, ela adquiriu 10 mil kits de teste rápido, tá? 5 mil já estão chegando essa semana, né? Já temos uma distribuição que já foi pré-feita, né, para várias áreas onde a gente tem estrutura de saúde. Então, a Fabiana já fez essa distribuição, a gente está aguardando chegar o segundo lote. Então, esse primeiro chegando, a gente já vai ter, sim, os kits nas áreas e faz parte, né, do nosso apoio fazer os testes. Tem uma certa questão aí, a gente vai acompanhando os primeiros dias os sintomas, né? O teste ele é muito efetivo no 5º dia, então tem um protocolo que a Fabiana escreveu, né, e que a gente vai estar cumprindo, mas a nossa ideia é, sim, apoiar os empregados, enfim, podendo fazer o teste rápido, sim, tá? Aí, enfim, Fabi, você quer complementar e quer já emendar mais uma resposta para a gente passar para Vou fazer isso, moça. Vou fazer isso. Vou aqui aproveitar e responder a pergunta que está se referindo aos colaboradores que passam escala de 10 dias em hotel, se será disponibilizado o teste rápido antes que retornem para suas residências. Como a moça explicou, nós estamos recebendo um kit de testes rápidos, né, um lote de testes rápidos que nós vamos disponibilizar para os nossos funcionários, mas ele existe uma maneira correta de fazer. Assim como quando você vai no laboratório, colher um exame de sangue, existe um preparo, existe uma maneira correta de fazer, precisa fazer um jejum, precisa lá ser a primeira urina da manhã, um teste rápido também tem um jeito certo de colher, tem um período correto e ele é indicado, a princípio, para pessoas que tiveram sintomas. Então, a ideia não é testar indiscriminadamente todas as pessoas, todos os dias. Então, ele não tem essa indicação. Todas as pessoas, um dos primeiros protocolos que nós fizemos na VLI é que quem tem qualquer sintoma de gripe, por mais leve que ele seja, permaneça em sua casa e entre em contato. E aí a equipe de saúde da VLI, que está fazendo um trabalho fantástico, super dedicado a cuidar de todos os nossos colaboradores, entram em contato periodicamente para ir acompanhando a saúde dessas pessoas, para ir acompanhando a evolução do quadro. E nos casos onde houver a indicação da realização do teste, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer essa indicação e viabilizar a aplicação desses testes. Mas, a princípio, não vamos fazer para todas as pessoas antes que eles voltem do hotel para sua casa, porque não tem a indicação. Não é assim que ele deve ser aplicado, tá certo? Já vou aqui seguir com mais uma resposta. O Diego está perguntando se os colaboradores que estão viajando a trabalho devem ficar em casa quando chegar e aguardar um período ou se já voltam a trabalhar normalmente junto aos outros. Diego, na fase que nós estamos atualmente, que já vem aí de alguns dias atrás, que é da transmissão comunitária, não existe mais no nosso país uma área específica onde ela ofereça um risco e a outra área não. Isso lá no começo da pandemia fazia muito mais sentido. Nós começamos com casos em São Paulo, mais especificamente na cidade de São Paulo, e as pessoas que vinham de lá tinham uma atenção diferente. Assim como quem vinha de uma viagem internacional, inicialmente da China e Itália. Inclusive, o primeiro caso confirmado no Brasil foi exatamente assim, foi importado, que nós dizemos, porque a pessoa veio de viagem, teve a contaminação do vírus lá e acabou adoecendo aqui no nosso país. Atualmente, a fase que estamos de transmissão comunitária não prevê isso, não tem mais como eu identificar de quem aquela pessoa pegou, aonde ela estava quando ela se infectou com o vírus. Então, não existe mais essa recomendação de ficar em casa quando você volta de uma viagem. A recomendação para que permaneça em casa, em observação por até 14 dias, é sim para aquelas pessoas que apresentaram algum sintoma respiratório. E para isso nós já rapidamente implementamos um protocolo, onde as pessoas pelo seu celular mesmo têm uma ferramenta que podem comunicar os seus sintomas e então são orientados e acompanhados pela equipe de saúde da VLI, tá bem? E aqui com mais uma resposta, a pergunta é se alguém com rinite crônica tem que tomar algum cuidado maior.
Não necessariamente. Se você apresenta apenas rinite crônica, o seu cuidado tem que ser esse universal para todos nós. Além desses que a gente repete exaustivamente, vale a pena sempre reforçar, não tocar o rosto com as mãos sujas ou contaminadas apenas depois de higienizá-las, lavar muito frequentemente as mãos, de preferência com água e sabão, e na impossibilidade de usar água e sabão, usar o álcool em gel. Ficar em casa o máximo possível, sair realmente nos casos em que isso é necessário, evitar o contato físico, cumprimentar hoje em dia de longe, abanando a mão, evitar o abraço, beijo, qualquer contato físico, mesmo que seja rapidinho para cumprimentar. E existem alguns grupos de pessoas que são mais vulneráveis. O que significa isso? Se eles pegarem a doença, eles têm formas mais graves da doença, né, da Covid, ou então a taxa de mortalidade nessas pessoas também é maior. Então, nós temos que ter um cuidado a mais com essas pessoas. O último boletim epidemiológico do Ministério já elenca quem são esses grupos de riscos. Os mais de 60 anos, as pessoas mais velhas de 60 anos, os cardiopatas ou pessoas que têm problemas de coração graves, ou então que não estejam equilibrados, que não estejam compensados, as pessoas que têm problemas no pulmão, ou os pneumopatas também graves e descompensados, pessoas que têm um problema na imunidade, que são os imunodeprimidos, pessoas que têm doenças renais crônicas, pessoas com diabetes mellitus e as gestantes de alto risco. Esses são os grupos que têm que ter a nossa atenção especial, porque nesse grupo de pessoas a forma da doença é mais grave, os sintomas são mais graves, ela pode ter um quadro, inclusive com uma taxa de mortalidade maior. Então, respondendo sua pergunta, se você tem exclusivamente rinite, os cuidados são esses universais para todos nós, e também muita atenção, isso vale para todos nós. Muito cuidado com a alimentação, sempre ter uma alimentação saudável, equilibrada, horas de sono suficiente, tente aí ser ativo mesmo dentro do isolamento ou distanciamento que estamos vivendo hoje, dentro de casa, arrasta uma mesinha para o lado, arruma um espacinho, faz um alongamento, não fica o dia todo só sentada na mesma posição. Isso serve para que mantenhamos uma saúde em dia, um corpo saudável para várias situações, inclusive para melhor enfrentar uma eventual infecção pelo coronavírus. Tá certo? Devolvo para você, Ana. Fui com as minhas 3 perguntas aqui. Obrigada. Deixa eu emendar nessa última fala sua. O Heleno está perguntando se atividades ao ar livre, como caminhada, é considerada uma atividade de risco. Heleno, a atividade em si não é de risco, mas lembra, não é recomendado que a gente saia de casa se não for necessário nesse momento que estamos vivendo agora. Se nós saímos para nos exercitar, pode ser que você encontre outras pessoas, pode ser que você vá para um lugar onde tem aglomeração de pessoas, e tudo isso é o que nós devemos evitar. Então, procurar fazer algum tipo de atividade que você se mantenha, mas não se exponha. Infelizmente, é o que eu falo, nós temos que nos preparar para o pior e esperar o melhor. Nós temos que seguir rigorosamente todas essas orientações. É a maneira como vai garantir que a gente passe por tudo isso dentro da melhor forma possível. Então, a caminhada em si não seria problema. Porém, você estar saindo da sua casa, ter a possibilidade de ir para um lugar onde se aglomerem pessoas, ou encontrar eventualmente com alguém, então não é recomendado que a gente saia de casa, a não ser que seja absolutamente necessário. Tá certo, obrigada. Juliano, você entra conosco. Muito bem, obrigado, Ana. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma é da Marcela Vieira. Ela pergunta: a VLI estará fazendo alguma doação nas cidades que ela atua no interior do estado? Marcela, a definição da companhia para essa doação, ela se deu por via dos estados e suas respectivas secretarias estaduais de saúde. Então, a doação é passada a essa secretaria estadual e é a secretaria, por deliberação dela, conforme as demandas de cada estado, que canalizará os equipamentos que eu discuti anteriormente. Tá? O que nós sabemos até o momento, oficialmente, que não será concentrado exclusivamente nas regiões metropolitanas. Então, por exemplo, você está no estado de Minas Gerais, não ficará somente na região metropolitana de Belo Horizonte, ela será capilarizada por outras regiões do estado de Minas Gerais. Tá? Essa é a orientação que nós recebemos do estado. A segunda pergunta é do colega da colega Kelly Félix. Ela diz que gostaria de saber se terão outras campanhas de ajuda humanitária para os profissionais de saúde.
Kelly, existe já um estudo que está sendo feito para fazer uma iniciativa semelhante para o estado de São Paulo, especificamente para a região da Baixada Santista, que pegando ali Cubatão, Santos e Guarujá, onde está se avaliando quais são os melhores mecanismos, o que nós vamos fazer de doação com base nas demandas desta região. Tá? Então, é isso que está sendo estudado. Especificamente sobre ações, equipamentos médicos, talvez sim. Tá? Mas o mais importante é que juntos a gente está avaliando com essa região quais são as principais demandas. Ok? Tá certo. Ederson, você tem pergunta aí, né? Entra um pouquinho e aí a gente vai para a área de saúde. A gente já está se aproximando do final do evento. Eu quero saber se vocês postaram a foto de vocês e da família lá no Stories de vocês, marcando a VLI. E aí vamos seguir dessa maneira. Ederson entra e depois a gente volta para a saúde para o bloco final de perguntas. A pergunta aqui é do Vitor, do Santos Silva, programador aqui do ramal de BH. Qual a perspectiva da empresa no planejamento para caso as coisas se estenderem por mais de 3 meses? Vai haver impacto para as operações? Vitor, o que a gente tem observado, né, o grão, né, o agronegócio, ele mantém muito bem, né, assim, não tem nenhuma sinalização de redução, né, pelo contrário, safra recorde, o câmbio está favorável, então a gente vai ter volume para transportar, né? E aqui a nossa preocupação, né, que percebo pela sua pergunta também sua, é da gente ter capacidade para fazer a operação girar. Então, todas essas medidas que a gente está tomando tem o objetivo da gente manter o máximo de contingente possível, né, que a gente não tem ninguém infectado dentro da nossa companhia, e assim a gente consiga fazer a operação, né, e ter pessoas para conseguir operar, né. Então, temos volume, né? Alguns outros clientes, né, aí, por exemplo, a área de siderurgia já está sinalizando uma redução, né, então isso é público, alguns dos nossos clientes já sinalizaram uma redução de volume, e a gente está nesse momento, junto com a área de planejamento, né, o PPC, junto com as áreas comerciais, avaliando qual que é a dimensão dessa redução e como que a gente pode se reorganizar internamente para que a gente possa concentrar energia onde que a gente tem volume. Mas de forma prática, a gente tem volume no momento e o que a gente precisa é de todo mundo com saúde aí em dia para que a gente consiga operar. Tá? Então, temos bastante volume. E uma última pergunta, né, que veio aqui para mim é anônima, né? Por qual motivo a antecipação das férias será benéfico para a companhia, uma vez que continuamos com a nossa operação? É uma ótima pergunta. A gente está concentrando férias, né, a exemplo dessa resposta que eu acabei de falar, onde é possível, né, quem fez essa pergunta, onde a gente está tendo volume e operação, a gente está mantendo, né, o quadro cheio para fazer a entrega do volume, e estamos concentrando férias com um objetivo muito, muito simples, que a gente descanse as pessoas nesse momento, né, deixe as pessoas em descanso, para que quando a gente retornar, a gente tenha o máximo de pessoas para poder fazer o transporte que a gente vai ter ao longo do ano, né? Então, hoje a gente está, né, toda a liderança está fazendo uma avaliação das pessoas, mas sem perder o foco a entrega do volume, do resultado que a gente tem, né, como eu acabei de falar, do volume para ser transportado. Áreas administrativas, a gente escolheu, né, algumas atividades a gente postergar, né, então, dentro da área de gente mesmo, por exemplo, carreira e sucessão era para estar acontecendo nesse momento, e a gente escolheu postergar essa atividade para mais à frente, né? E aí as pessoas que estão envolvidas com esses produtos podem tirar férias agora, e quando a gente passar por essa crise, elas voltam e vão estar aqui disponíveis para a gente fazer o nosso ciclo de carreira, que é uma coisa tão importante para a nossa empresa. Então, dessa forma a gente está organizando, mas sempre cuidado com as pessoas e fazer o volume que a gente tem aí para entregar durante o ano de 2020. Obrigado. Tá certo.
Gustavo, Fabiana, podem retornar com mais algumas perguntas de saúde. Já estou mandando mais uma última bateria para vocês, além das que vocês já têm. Tá bom. Eu vou comentar um pouco aqui, Fabi, você completa Claro. aí, tá bom? O Alberto perguntou aqui, né, quando a pessoa é contaminada pelo Covid-19, após a pessoa ficar em isolamento e ser curada, ela pode ser contaminada novamente, né? A gente está aprendendo bastante com o coronavírus, né? Nós acreditávamos há um tempo atrás que as pessoas que elas contrariam o corona, né? E depois elas se curavam, elas ficavam imunes, né? Estudos recentes têm mostrado uma possibilidade de reinfecção. Parece que ela volta um pouco mais branda, mas existe a possibilidade de reinfecção. Mas, de uma maneira geral, a gente acreditava há um tempo atrás, né, Fabi, que grande parte da sociedade ia contrair e ia ficar imune depois, né? Então, ainda a gente está aprendendo sobre isso ainda, né? De uma maneira geral, todo mundo muita gente pode ter e depois se curar e não ter tido nenhum sintoma, isso pode acontecer com grande parte, né? O grande drama é exatamente quando a pessoa contrai e ela tem fragilidade, igual a Fabiana já explicou, e os vulneráveis, enfim, que vão precisar de tratamento, né? Então, até um tempo atrás a gente acreditava que ela não se contaminava novamente, mas parece que isso não é uma completa verdade, né? E, Fabi, não sei se você quer complementar com relação a esse ponto aí, se tem mais alguma coisa. Isso. Atualmente, não se conhece uma resposta definitiva para isso até o momento. Então, não existe um consenso de certeza de dizer que não pode se contaminar de novo, ou se na possibilidade de uma reinfecção, como seria esse quadro. Então, como bem disse Mussi, coronavírus é uma família de vírus antiga, mas esse coronavírus, esse novo coronavírus que está aí circulando e causando essa enfermidade, né, a Covid-19, ela é recente, ela é do finalzinho de dezembro do ano passado. Então, são poucos meses. Estamos aprendendo todos os dias com casos, na sua maioria, da China, da Itália, obviamente dos casos que temos no Brasil. Hoje o Ministério já publicou que são mais de 12 mil casos confirmados no nosso país, e todos os dias nós temos aprimorados questões relacionadas a tratamento, a própria vacina, que está em estudo aí, de muitos países dedicados a isso, e como se comporta essa doença com relação, inclusive, à reinfecção. Mas, no momento, não se tem uma resposta definitiva de como é esse padrão de comportamento do vírus, tá bem? Tem uma segunda aqui que o Claudinei perguntou, e as perguntas são bem difíceis, né? A gente não tem resposta para tudo, mas ele comentou aqui, né? Como já foi dito, né? Pessoas têm o vírus, não apresentam sintomas, né? Fica mais difícil saber sobre a contaminação. E aí, como é que a VLI, nesse caso, as pessoas que estão aí, né? Enfim, estão operando, né? Como é que se a gente tem alguma estratégia diferente de teste, etc. Então, a gente, de alguma forma, respondeu um pouco, né, que os testes a gente vai estar fazendo no sintomático, tem todo um protocolo, né. Aí, Claudinei, assim, essa jornada vai ser longa, né, nós temos que acreditar que com essas medidas todas que a gente vem passando, né, e esclarecendo melhor, é possível evitar o contágio, acreditar na proteção do ambiente das operações como um ambiente seguro, assim como a gente tem um ambiente nosso em casa, considera seguro, né? Então, é possível a gente evitar o contágio, é possível a gente se proteger com essas medidas que a Fabiana já explicou muito, né? Reforçou muito, higienização das mãos, não tocar o rosto, manter a distância do colega. Então, é possível, sim, a gente ir, trabalhar, voltar e estar protegido, né? A galera da operação pode e tem que estar se sentindo segura, né? Eu acho que essa é a melhor estratégia, é o que a gente está fazendo, né? É o que a gente acredita, e isso realmente vai ser muito eficaz com a conscientização de todos, né? E com o apoio da família. A gente esse bate-papo aqui, na verdade, assim, a gente está fazendo o melhor, né, no ambiente para que a gente possa também trazer esse aprendizado para casa, né? E essa reflexão, ela vale muito para o apoio da família, né? Esse cuidado de higienizar bem as mãos, quando um colega está em casa, ele está mudando um pouco também o hábito. Eu mesmo aqui, a minha família já percebeu algumas coisas que eu mesmo estou trazendo para eles, né?
Então, a gente vai aprendendo, né, e a gente espera que isso um ajude o outro, né. Então, Claudinei, assim, sendo bem direto, assim, a melhor estratégia é o que a gente está construindo, é o que a gente está fazendo, né, e com certeza a gente consegue evitar a contaminação. Múcio, posso aproveitar e fazer uma complementação? Claro. Claudinei, obrigada por sua pergunta. A tratativa para o coronavírus, ela tem que ser a mesma como para outras doenças. É sempre a prevenção é o melhor caminho. Dentro do possível, o que a gente pode fazer para prevenir é sempre o melhor caminho. Não existe hoje um plano para que todas as pessoas sejam testadas. E uma vez que a gente teste, a gente vai estar ali confirmando se a pessoa tem ou não. Nós temos sempre que reforçar medidas, e essas medidas que a gente vem repetindo exaustivamente, que estão nas mídias sociais, nos jornais, e todos os dias a gente fica sempre repetindo, e é muito importante, porque ela implica em uma mudança do nosso comportamento, então vale a pena a gente sempre reforçar, lavar as mãos sempre limpas, não tocar o rosto, e tudo isso que a gente vem reforçando todos os dias, são medidas para evitar que a gente pegue a doença, para evitar que a gente nos contaminemos com a doença. Eu costumo dizer que o vírus não voa, o vírus não sai caminhando por ali, ele precisa de uma ajuda para chegar até o nosso sistema respiratório, para contaminar o nosso corpo, para entrar pela boca, pelo nariz, pelo olho, e essa ajuda está nas mãos. A mão contaminada que você colocou numa maçaneta, que você colocou numa superfície que você não sabe se está contaminado ou não, pode ser uma mesa, pode ser um celular, pode ser um carrinho de supermercado, pode ser a maçaneta de um carro, pode ser dentro de um transporte público. Essa mão suja contaminada com o vírus, quando você toca o seu rosto, é aí que o vírus vem, da onde ele estava depositado para o nosso corpo. É assim que nós nos infectamos pelo vírus. Então, a medida é sempre manter as superfícies limpas, bem limpas, dentro da medida do possível, na nossa casa, e aonde está o nosso alcance. E, de novo, mão limpa, mão higienizada e não tocar o rosto. Com essas medidas, sem dúvida nenhuma, nós vamos ser muito mais eficazes em combater, em diminuir a transmissão desse vírus. Então, o foco que a gente tem dentro da VLI, dentro das nossas casas, é justamente que a gente consiga sempre disseminar essa informação, compartilhar o máximo possível, reforçar isso no nosso comportamento da nossa família, enfim, das pessoas com quem nós temos contato, mesmo que seja um contato virtual, né? Que hoje em dia a gente não está próximo fisicamente, mas nem por isso a gente deixa de se conectar, tá certo? Eu vou aproveitar, Múcio, Perfeito, Fabi. Ok, a terceira aí, né? Tá isso, bom. eu vou aqui responder uma que está linkado com isso, é uma pergunta anônima, que é se existe algum outro produto além do álcool 70 e a água sanitária para higienização. Lembrando que tem higienização de superfícies e a higienização das mãos. Higienização das mãos é água e sabão. Água e sabonete, lavar, lavar, lavar. E na impossibilidade do uso da água e sabão, a gente substitui pelo álcool gel. Quando nós estamos falando de limpeza de superfície, existem outros produtos sim, como você mesmo mencionou aqui, a água sanitária. A água sanitária diluída, ela serve também para a gente poder fazer a limpeza das superfícies. Obviamente, existe uma maneira adequada de fazer isso. Vamos ter cuidado, né? De não usar puro, ali tem cloro, para a gente também não ficar respirando isso. Tem que ver a concentração dessa água sanitária, mas existe outra maneira de se fazer sim. Ou mesmo lavar com água e sabão alguma superfície, também é suficiente. Não é só o álcool 70 que serve para a gente fazer a limpeza dessas superfícies. Tá bem? Deixa eu aproveitar que eu vi aqui que a Ana mandou mais uma pergunta do Eliomar, que eu acho que ela é muito importante. Ele está perguntando, já que o sabão é tão eficiente quanto o álcool em gel, não seria interessante orientar quanto a abolir o uso em domicílio? Eliomar, excelente pergunta, muito obrigada por ela. Vamos ter em consideração que o álcool em gel, sim, ele higieniza nossas mãos, falando aqui de prevenção, de infecção, não apenas do coronavírus, mas de outros vírus também, de outras doenças, ela é muito importante. Só que do ponto de vista de segurança, a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque ele é altamente inflamável, o álcool em gel 70. Então, a gente tem visto um aumento de número de casos de acidentes domésticos, porque às vezes as pessoas usam álcool em gel em casa, na cozinha, e elas estão ali cozinhando, fazendo alguma coisa no fogão, em superfície quente, e elas podem se machucar. Então, vamos ter em conta que o álcool em gel é quando eu não tenho água e sabão. Quando eu estou fora de casa, fui até o supermercado, eu preciso estar ali com as minhas mãos higienizadas, tem muitos supermercados que já estão oferecendo na própria entrada, ou então eu vou carregar o meu vidrinho ali de álcool gel e vou limpar as minhas mãos. Mas quando eu estiver em casa, a água e sabão
substitui perfeitamente. Eu não preciso do álcool gel se eu estiver na minha casa para higienizar minhas mãos. Eu posso utilizar água e sabão e vou ter um resultado excelente também. A gente não precisa usar só o álcool para desinfectar, para fazer a higiene das mãos. Então, Eliomar, excelente pergunta. Em casa, gente, água e sabão. Vai lá no banheiro, água e sabonete que está acostumado, lavou a mão. Lembrando que lavar as mãos a gente tem que fazer por no mínimo 20 segundos. Todos os lados da mão, o dorso, entre os dedos, a unha, os punhos. Não é só aquela lavadinha rapidinha, não, só da palma da mão. São todos os lados da mão, inclusive entre os dedos, as unhas e os punhos. E esfregar mesmo, por pelo menos 20 segundos. E dessa maneira a gente está com uma das medidas mais eficazes no combate à transmissão desse vírus, garantida para nós e para toda a nossa família. Tá bem? Ana, volto com você. Gente, muito obrigada. A gente já chegou às 8h30, eu estou até verificando com a nossa coordenação geral se a gente vai estender um pouquinho para pegar uma pergunta ou outra. Agradeço muito a todos vocês, todos os nossos convidados especiais da VLI. Temos crianças agora participando da nossa live. Oi, tudo bom? Tem criança na casa de vocês, agora o Mussi trouxe as crianças dele também. Sejam bem-vindos. Quero agradecer todas as perguntas que foram feitas, todos os elogios que foram feitos. A gente espera que esse VLI em família seja uma forma de aproximar cada vez mais a VLI, apesar da distância. E nós vamos colocar aí para vocês um QR Code, que é o QR Code da avaliação final do evento, tá? Estamos colocando, então, o QR Code, a gente gostaria que vocês avaliassem. É muito importante ter o elogio, é muito importante ter o feedback de vocês se teve alguma dificuldade de acesso, se tem mais alguma questão que vocês gostariam de saber e, infelizmente, não deu tempo da gente responder, tá? Não deixem de postar as fotos de vocês nos stories, marcando a VLI _ logística, com a hashtag VLI em família. E muito obrigado. Eu dou boa noite para vocês. Fiquem bem, durmam bem. E amanhã a gente está aí, de casa ou na operação, todo mundo junto. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, galera. Pessoal, boa noite. Boa noite. Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau. Tchau.